Ai, meu Deus. Ô, Lara, chama o Murilo aí para mim. Nada não. Nossa, Natália, quem é esse? É, rapaz, é um gatão mesmo, hein? Abrir a tela com um bichão desse, ó. Vamos lá. Vou até esconder a cara dele, porque senão eu vou ficar aqui olhando toda a vida e não... Pegar logo o nosso slide para a gente começar, né? Deixa eu só chamar meu neto aqui para dar uma luz aqui, porque eu nunca sei botar... Ah, tá certo. Pronto, já achei. Gente, qual é o nosso assunto de hoje? A gente vai terminar, hoje nós vamos terminar com concordância nominal, tem que terminar, né, que já tem 3 aulas que nós estamos nisso, e dar mais alguma coisa, falar um pouco mais de desenvolvimento, porque ainda está tendo alguém que está com problema. Então, nós vamos voltar, assim, à medida que a gente vai tendo necessidade. Felipe Cruzual está aí hoje, né, gato? Então, à medida que nós formos sentindo a necessidade, a gente vai trabalhando essas partes da redação, tá? Eu sei que eu já falei um pouquinho de conclusão, estou voltando ao desenvolvimento, que à medida que eu vou vendo o problema, a gente não pode deixar o problema, né? Nós temos de ir tirando para chegar no final dar tudo certo. Então, inclusive, eu já vou começar logo por ele, porque eu sei que alguém depois fica com preguiça, sai da aula, e aí vai ficando, né? Então, em aulas anteriores, a gente já falou de tipo de desenvolvimento, mas hoje vou lembrar vocês o seguinte, e você vai falar para mim, por que tu está falando disso de novo? Porque eu estava corrigindo uma redação ontem, ó, quem tem redação comigo sabe que eu só corrijo redação agora, eu já determinei o dia de corrigir, terça e quarta, porque são os dias que eu não tenho de planejar aula para ninguém, tá? Então, amanhã, por exemplo, eu não tenho aula com ninguém. Então, hoje à noite, em vez de planejar aula, eu corrijo redação. Depois de amanhã, só tenho aula com o segundo ano, com o primeiro ano. Então, também, se eu não terminar de corrigir as redações de hoje, amanhã eu termino, porque eu termino a aula, de planejar a aula deles mais rápido, mais cedo. Então, eu dou continuidade. Se vocês querem saber, hoje eu acordei 10 para 5, porque eu tinha esquecido de terminar a aula. Eu comecei, depois teve uma reunião ontem à noite, até 9h15, por aí, e com o Danilo, né? E aí, quando eu subi, que eu fico aqui embaixo fazendo isso, quando eu subi, esqueci de continuar a aula. Quando eu acordei de madrugada, que eu lembrei, fiquei doida, que eu queria trabalhar isso aqui com vocês. Então, veja bem, o desenvolvimento, ele não pode ser continuidade da introdução. Uma redação que eu corrigi, a pessoa começou assim, ó, em face desse argumento inicial, é preciso refletir. Não, você não pode fazer isso. Você vai repetir, você vai colocar o argumento que você vai desenvolver ali. Nós já dissemos que não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí é uma... Como dizer? A estrutura do parágrafo, né? Cada parágrafo tem uma ideia principal. Aí, se você coloca em face desse argumento inicial, a pessoa vai ter de ir lá na introdução,
para ler qual é o argumento, para depois voltar aqui. E você sabe que eles não vão fazer isso. Ou então, por causa disso, disso que? Eu sei que o disso que você está falando são os argumentos que você usou na tese. Só que você não pode, você tem que repetir em cada parágrafo aquele argumento que você usou, tá bom? Então, essa que eu vi, tá, em face desse argumento inicial, é preciso refletir sobre a imprescindibilidade, nada disso. Repita o que você colocou lá. Baseado nisso, dessa maneira, isso aqui são conectivos no meio do parágrafo e não para começar um parágrafo de desenvolvimento. Bom, a gente já disse que todo parágrafo do desenvolvimento tem que ter uma conexão com o anterior, porque senão vai ficar um amontoado de ideias sem formar um texto, porque o texto ele é costurado e a linha que costura são esses conectivos, né? Além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar, por outro lado, e esse que vocês têm usado, ademais, o que vocês quiserem, a palavra também, ainda, são palavrinhas que costuram. Bom, nós vamos falar hoje, para não ficar muito cansativo também, para você não ficar com um monte de coisa na cabeça, 2 tipos de desenvolvimento. Por explicação, vamos voltar, já falei, mas nós vamos voltar, e o outro por causa e consequência, que é bem legalzinho também, né? Então, por explicação, você cita o argumento e depois explica esse argumento. Então, ó, a mídia, principalmente a televisiva, ao explorar peças publicitárias lúdicas, geralmente com artistas e personagens do mundo infantil, atrai as crianças, estimulando nelas o consumismo precoce. Então, qual era o argumento dele? Que a mídia, ela utiliza personagens do mundo infantil para estimular o consumismo, né, na criança, tá? Então, esse era o argumento que a pessoa colocou lá na introdução, porque eu não quis ficar repetindo para a gente não ficar demorando. Mas tá vendo? Então, o argumento que ele colocou lá, então ele diz que os fatores que contribuem, tarará, são esses. A mídia usa em suas peças publicitárias personagens do mundo infantil com o objetivo de quê? De tornar a criança consumista, né? Aí ela vai explicar isso que ela falou. Por isso, as crianças são... Está vendo como eu fiz a... Opa, maiúsculo. São mais propensas a se tornarem... Opa! Adultos excessivamente materialistas, consumindo de forma irracional e comprometendo, assim, a própria saúde financeira e, inclusive, psicológica. Ah, meu Deus, eu estou doida mesmo, porque eu falei a coisa de madrugada para terminar. Então, ó, comprometendo a saúde financeira e psicológica, né? Comprometendo a saúde financeira, porque você vai ficar com pouco dinheiro, e a saúde psicológica. Então, você viu, esse é por explicação. Então, voltando, você afirma o seu argumento lá, lógico, com palavras diferentes, né? Mas você vai retomar esse argumento e depois você vai explicar por que você disse isso, por que estimula, né? Por que a criança... Porque as crianças são mais propensas, né, a se tornarem materialistas. Tá, esse é um exemplo. Outro, do mesmo texto. Além disso, o conectivo, né? Esse exagero publicitário torna as crianças ansiosas e imediatistas, na medida em que passam a exigir de seus pais a compra de brinquedos e da roupa ou do jogo da moda, gerando uma disputa não sadia com os amigos e colegas de sala. Então, ela falou que outro problema é o exagero
publicitário. Por que é um problema? Porque ele torna a criança ansiosa, ela quer tudo que ela vê e ela exige, né, do pai aquilo que eles acham que está na moda. Agora ela vai explicar. Ó, sendo assim, muitas vezes o bullying é direcionado às crianças que não atendem aos padrões de consumo imposto pelo grupo de amigos e a submissão dos adultos, que na ânsia de satisfazer a vontade dos filhos, acaba estimulando ainda mais o consumismo da criança. Então, ela disse que o exagero publicitário torna a criança imediatista, ou seja, ela quer tudo que ela vê, ela exige que o pai compre o brinquedo, a roupa, o jogo. Quando isso não acontece, ela pode ser bulinada na escola, né? Ela pode sofrer bullying na escola, porque ela não está dentro do padrão daquilo que todo mundo tem, ela não tem o que todo mundo tem. Além de tudo, ela vai tornar as pessoas submissas a elas na medida em que, né, vão exigir dos pais isso que ela está querendo. Então, isso que é um exemplo de desenvolvimento por explicação. Você afirma o argumento e depois explica por que você falou isso. É só você falar e pensar por quê? Por que é assim? Tá vendo? Então, isso é a explicação. Agora, um legal também é esse da trajetória histórica. Eu não estou falando de introdução, estou falando de desenvolvimento. Ó, esse tipo de argumento, lá no desenvolvimento, né, envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Aborda-se um fato histórico referente ao assunto, com datas, locais e fatos ocorridos. Está vendo? Aí configura alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo. Antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio. Tá vendo? São palavras que você usa nesse argumento. Então, vamos ver o modelo? Ó, tinha a introdução e agora o desenvolvimento. Há exatos 124 anos, era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre o outro. Então, você está observando que ele está falando sobre, deve ser escravidão no Brasil, né? Alguma coisa referente ao trabalho escravo, à exploração do trabalho, tá vendo? Então, ele usou uma retrospectiva, uma trajetória histórica, ó. Há 124 anos, que eu não fiz a conta agora, acho que é mais, era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre o outro no Brasil. Contudo, a Lei Áurea, curta, grossa e lacônica, não preveniu nenhuma forma de inserir milhões de recém-libertos como cidadãos do país, muito menos alguma compensação pelos anos de cárcere para que pudessem começar uma vida independente. Então, aqui ela falou de quando, falou da Lei Áurea, né? Não ficou definindo, ela deu a opinião dela. Para substituir os escravos, veio a migração da mão de obra estrangeira, agora assalariada. Os fazendeiros não precisavam mais comprar trabalhadores, podiam apenas pagar-lhes o mínimo necessário à subsistência, ou nem isso. Tá vendo? Então, ela fez uma trajetória, como era, como aconteceu e chegou hoje. Tá vendo? Então, isso que é a trajetória histórica. E um que eu acho legal, que eu acho que é um tipo bem bacana, acho que esse daqui fica tão claro quando a gente usa, né? Ó, aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece, e em seguida dizer o porquê de não funcionar, como a gente faz na introdução. Tá vendo? Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento. Alguns operadores são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar disso, bem que. Então, nosso exemplo, ó. Já peguei lá o segundo parágrafo de um argumento. Outro sim, quer dizer, além disso, ademais,
É importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Gente, chamando atenção agora. Então, ó, ele disse que a educação é importante no combate a quê? No combate ao trabalho escravo, no combate à exploração sexual infantil, no combate à violência, no combate que mais? A miséria, no combate à falta de ética, um monte de coisa cabe dessa forma, né? E aí, tá vendo? A educação e aí a frase de Paulo Freire. Agora vem a contraposição, ó, mas o mais interessante, ó, ele retoma a fala do Paulo Freire, olha bem. Se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder de transformação da educação. Ó, eu tenho sentido falta na redação de vocês essa retomada da fala do personagem que vocês usaram. Porque às vezes a pessoa coloca simplesmente e nem faz o gancho. Não adianta colocar por colocar, porque a banca vai cobrar de vocês isso aí. E você tem que fazer. Você tem que fazer a ligação, tem que fazer a correlação entre a frase e o tema que você está trabalhando. Olha, eu acho que isso aqui é um modelinho bem legal para vocês lembrarem na hora que vocês estiverem escrevendo. Eu já até coloquei lá no e-mail de vocês, tá? Agora vem a contraposição, ó. No entanto, então, olha bem, o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Então, vocês viram também que ela não generalizou, ó, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes. Tá? Ela não falou que é em qualquer lugar, principalmente, né? Agora, e qual é o resultado disso? Já que a educação não é de qualidade, muitos jovens acabam, né, no mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência, prejudicando o sistema público de segurança. Então, gente, esse daqui é um modelo legal de contraposição. Você coloca a sua tese, afirma essa tese com a fala de alguém, retoma essa fala associando ao tema e depois você contrapõe. Aí você vai colocar, porque a gente sabe que lá no Enem, tudo que eles colocam é um problema. Então, não vai ser difícil você contrapor, uma vez que você vai colocar do jeito que está. Se for, por exemplo, a saúde pública no Brasil, a gente sabe que todo mundo tem direito, né? Aí você pode pegar lá da política, como é aquele cara, meu Deus? Vai lá, Felipe. Ai, credo. Que ele fala que o Estado tem de... Ó, eu já estou com um monte de frase aí para mandar para vocês. Ai, esqueci. Então, ele fala que o Estado ele tem que estar a serviço com outras palavras, tá? Estou parafraseando. Ai, Jesus, que meu nome. Então, ele fala que o Estado tem que estar a serviço do homem. Aí a gente vai colocar, né? Tal pensamento não se evidencia quando a gente vê milhares de pessoas aí, né? Então, você vai contrapor. Eu acho que esse aqui é o modelo mais fácil que tem. E depois nós temos o de causa e consequência, que também é fácil. Só coloquei o exemplo. Ó. É importante pontuar de início, esse aqui é o primeiro parágrafo, tá vendo? Às vezes a gente fica querendo uma frase para começar, aqui, né? Inicialmente, é importante pontuar, mas se eu não quero ficar na mesmice, ó, ele colocou aqui, e aí a gente está vendo que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. É importante pontuar de início
a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. Ou seja, qual é o argumento? Está claro na cabecinha de vocês qual foi o argumento que ela colocou lá na tese? Ela colocou que as escolas não têm direcionado, não têm orientado os alunos, né, em relação a uma boa alimentação. Né? Porque quando ela coloca, é importante pontuar a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens, significa que a escola não está se preocupando, né? A guisa, ou seja, diante da ideia de Kant, né, do que preconiza Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Então, olha, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele, é a frase dele. As escolas brasileiras, entretanto, olha também aqui, tá vendo? Ó, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Então, quer dizer, ele disse que o meio acadêmico tem omitido o que é uma má alimentação, né? E aí o Kant fala que o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele, então nós somos formados a partir da educação que nós recebemos, e aí ele em seguida vem explicando, né, que as escolas não estão negligenciando, não estão se preocupando com a saúde dos estudantes. Por que fala isso? Porque elas não orientam os alunos sobre os perigos da obesidade e como prevenir. Agora, em consequência disso, como reflexo, tá vendo? De uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então, você poderia ter colocado, em consequência disso, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso. Então, aqui, você vai colocar o conectivo, em consequência, como reflexo por isso, diante disso, tá vendo? Então, você vai colocar a consequência do problema que você colocou aqui em cima. Também é um modelo legal e que não é difícil de ser feito. Que às vezes a gente fica buscando, né? Aí, tá vendo? Uma forma. Ao examinarmos alguns fatores, verifica-se que pode mencionar, por exemplo, em consequência disso, ver se a todo instante, alguma frasezinha para você usar. Mas tá vendo? Olha, eu acho, gente, que para quem tem dificuldade, treina esse de causa e consequência, esse de contraposição, que são os dois mais fáceis que tem para você usar. A explicação também não é difícil, agora a trajetória histórica já é mais complicada um pouquinho, né? Porque aí você vai ter de saber de história, de geografia, então isso também. Agora, esse daqui eu acho mais fácil. Alguém quer falar alguma coisa? Natália, Vivian, Felipe, tranquilo? Então, tá. Ó, vocês estão fazendo as redações direitinho, né? Estão treinando em casa. Mesmo que você, não quero mandar para a Kita, não vou mandar também para o Descomplica. Mas eu vou fazer para treinar, vai treinando. Eu já falei para vocês que, ó, eu li uma reportagem do menino que tirou 3 vezes nota 1000. O que ele disse? Ele nem mandava as pessoas corrigirem. Uma ou outra ele mandava, mas ele já era o crítico dele mesmo. Tá vendo? Ele pegava a redação, ele escrevia o parágrafo de introdução várias vezes sobre o mesmo assunto, e até ele chegar e falar, não, essa daqui está legal, essa daqui não tem problema, essa daqui eu contextualizei, eu problematizei, eu coloquei a tese. Então, ele falou que ele fazia isso várias vezes, a mesma introdução,
Aí depois ele conferia com uma redação nota 1000, para ver se estava legal. Depois ia para o desenvolvimento. Fazia o primeiro parágrafo. Retomava lá o argumento, depois usava um modelo, usava uma pessoa várias vezes, tá vendo? Ele mesmo ia enxugando, fazendo, até acertar, porque às vezes vocês ficam assim, generalizando não, alguns alunos ficam muito preocupados com a nota. E hoje, até agora, o seu problema não é nem a nota, o seu problema é fazer a coisa bonita, acertar, né? E lapidando. Então, vamos fazendo isso, gente. Tira todo dia, 1 hora pelo menos, né? Para fazer introdução, desenvolvimento, e vai fazendo, pelo menos meia hora, para você ir treinando. E agora nós vamos falar de continuar a nossa concordância, tá bom? Últimas palavrinhas, né, para a gente chegar lá. Bom, a palavra caro, barato, bastante, muito, pouco. Essas palavras, elas podem funcionar como adjetivo e como advérbio. Então, olha só, quando elas são adjetivos, elas concordam com a palavra que se refere. Por exemplo, ó, calça é substantivo, cara é adjetivo. Está caracterizando a calça. Então, ó, calças caras, bonés baratos. Vê que não tem verbo nenhum, só tem o substantivo e adjetivo. Substantivo e adjetivo. As calças estão baratas ou caras? Da mesma forma, porque ela está caracterizando. Você tem aqui um verbo de ligação. Ó. Estão é um verbo de ligação. E aí nós temos cara e barato como predicativo do sujeito. Está caracterizando o sujeito. Viu? Então, por isso que ela concorda. Ó, calças caras, baratas ou caras. A mesma coisa vai acontecer com a palavra... Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu fazer logo as duas. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui na frente. Tá. Então, deixa eu puxar logo aqui na frente para você ver. Com advérbio, a palavra caro e barato vai ficar invariável. Aí você vai falar para mim, mas quando que ele vai ser advérbio? Quando ele estiver perto de um verbo de ação. Com o verbo de ação, então, custar, toda vez que você usar o verbo custar, ou que você vir o verbo custar, e essas palavras caro e barato vão ficar invariáveis, elas vão ficar invariáveis. As calças custaram barato, as calças custaram caro, tá vendo? Porque ela está modificando o verbo e não o substantivo. Agora, comprei calças baratas, tá vendo? Porque aí ela está junto com a calça, né? Agora, lembra, com o verbo custar é sempre invariável, com o verbo de ligação é variável. Ela conheceu bastantes lugares. Ó, lugar é um substantivo, bastante aqui funciona como adjetivo, tá? Então, ó, se você tiver dúvida, substitua a palavra bastante pela palavra muito. Se couber muitos, aí vai ser bastantes. Se couber muito, vai ser bastante. Então, eu diria, ela conheceu muitos lugares. Tá vendo? Muitos lugares. Então, bastantes lugares, porque está concordando com lugares, né? Então, bastante aí é adjetivo, porque está próximo de um substantivo, está caracterizando o substantivo, por isso é flexionado. E na regra, porque quem for fazer o ERG, pode ser que apareça a questão, pode ser não, lá todas são discursivas, aí pode te perguntar por que a concordância do bastante com lugares, né? Aí você vai falar que é porque ele é um adjetivo. Agora, por que ele é adjetivo? Porque ele está perto de um substantivo, tá vendo? Agora, na regra prática, se for na hora de escrever e vier a dúvida, você veja, coloca muito. Se couber muitos, aí vai ser bastantes. Se couber muito, vai ser bastante. Você não fala, ela conheceu muitos lugares. Você fala muitos lugares, né?
tem livros e poucos cadernos. Tenho muitos livros e poucos cadernos. Gente, isso aqui não tem nem o que falar, não é? A mesma coisa, muito aqui está funcionando como adjetivo, pouco como adjetivo, por isso que eles estão concordando com o substantivo, livros e cadernos. Tá vendo? Então, tenho muitos livros e poucos cadernos. Você não falaria tenho muitos livros e poucos cadernos, né? Então, vai concordar porque ele está perto de um substantivo, então, como tal, ele funciona como adjetivo. Andamos poucos metros, a mesma coisa. Metro, substantivo, pouco, adjetivo. Então, vai concordar. Então, reforçando aqui, revisando, as palavras caro, barato, bastante, muito e pouco concordam com o substantivo a que se referem quando eles funcionam como adjetivo. E quando que ele funciona? Quando ele está perto do substantivo. Pronto. Agora, eles podem ser advérbios, como eu disse a vocês. O barato e caro, toda vez que estiver perto de um verbo de ação. Aí o custar é um verbo de ação, por isso ele vai ficar invariável. Eles estavam bastante felizes. Por que eu sei que ele é advérbio? Porque o advérbio modifica o adjetivo. Felizes aqui é um adjetivo. Então, você falaria, eles estavam muito felizes. Tá vendo? Então, é um adjetivo, e aí a palavra que vem antes dele é um advérbio. E na regra prática, você colocaria a palavra muito, e não muitos. Se cabe muito, então vai ser invariável, tá? Tenho visitado muito, o muito está se referindo ao verbo visitar. Né? Tenho visitado muito a casa dela. Então, por isso que ele é invariável. Poderia ter. Tenho visitado muito vou até deixar aqui, ó, casas dela. Tá vendo? Mesmo que estivesse no plural, ele iria continuar no singular, porque ele está se referindo ao verbo. É um advérbio de intensidade, tá vendo? Tenho visitado muito. Então, muito é modificando o verbo e não o substantivo. Andamos pouco nesta cidade. A mesma coisa, está modificando o verbo. Tá vendo? Andamos pouco. Eu poderia falar assim, naquelas. Vou até tirar aqui, ó. Andamos pouco naquelas ruas antigas. Andamos pouco naquelas ruas antigas. Tá vendo? Mesmo que rua esteja no plural, naquela no plural, por que o pouco continuou invariável? Porque ele está modificando o verbo. Andei muito, andei pouco, andei bastante, bastante. Tá vendo? Por que bastante? Porque está modificando o verbo andar, tá? Então, revisando. Esses advérbios, barato, caro, bastante, pouco, muito, quando estiverem perto de um substantivo, vão ser flexionados, porque estiver se referindo, né, ao substantivo, porque eles vão funcionar como adjetivo. Quando eles estiverem modificando o verbo, eles vão ficar invariáveis ou adjetivo, porque aí eles estarão funcionando como advérbio, tá? Alguma dúvida, gente? Natália, Bíblia, Felipe, se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, escrevam aí para eu poder, tá, saber ou fala, né? Também queria ouvir a voz de vocês, nunca ouço. Lá na frente tem uma atividadezinha aí que fica menos cansativo, tá bom? Meio e só. Vou falar rapidinho. Meio, quando significa um pouco, é invariável. As mulheres, homem não erra, né, Felipe? Os homens não erram porque a gramática está sempre do ladinho deles.
Então, o homem não vai falar meia, né? Meia quando significa metade, mas quando significa um pouco, ele vai falar meia. As mulheres que têm mania de falar, hoje eu estou meia cansada, estou meia irritada, estou meia entediada com esse coronavírus, estou meia chateada de tanto ficar em casa. Não. Estou meio chateada, meio cansada, meio irritada, meio nervosa. Então, tá vendo? Então, ela é adjetivo quando ela significar metade. Quando ela significar um pouco, ela é invariável, tá bom? Então, vamos lá. Meio, numeral, adjetivo, variável. Pegue as maçãs e coloque. Pegue as meias maçãs, quer dizer, as metades da maçã. Por que fala que é um numeral adjetivo? Porque está se referindo ao substantivo aqui, né? Pegue as meias maçãs e coloque-as aqui. Andei meia quadra e parei. Quer dizer, andei a metade da quadra e parei. Coloquei isso aqui. Já passa de meio-dia e meia o quê? Hora. Tá vendo? Tá metade da hora. Você é cheio de meias palavras, ou seja, fica falando pelas metades, né? Não fala claro, deixa a gente na dúvida. Temos 1,5 milhão de votantes, desculpa. Tem 1,5 milhão de votantes. Está concordando com a palavra milhão, né? Temos 1,5 milhão, também ninguém fala isso, né? Mas só para você ver. Então, ó, comi meia maçã, chupei meia laranja, comi meio abacaxi, agora estou meio cansada, meio revoltada, tá bom? Então, como advérbio, ele é invariável. Estamos meio cansados de tudo. Meio cansados, porque deve ter homens e mulheres aqui, né? Ou então só homem mesmo. Você não vai falar meios cansados. Então, só a metade que estaria, né? Mas, quando você, então, voltando. Ainda bem que tem a tela aqui, né? Então, tá, voltando. Quando meio significar metade, é variável. Quando significar um pouco, é invariável, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandam parar, hein? Só. Olha bem, gente. Só também pode ser advérbio e pode ser adjetivo. Quando que ele é adjetivo? Quando ele significar sozinho. E aí ele é variável. Você fala, estou só, estamos sós. Estou sozinho, estamos sozinhos. Tá vendo? Os adolescentes se sentem sós. Ou seja, os adolescentes se sentem sozinhos. Agora, a expressão a sós, ela é invariável. Eu poderia falar, eu fiquei a sós com ela. Eu fiquei a sós com ela, tá vendo? Então, peraí. Eu fiquei a sós com... Grama. Eu fiquei a sós com ela. Ó, a sós não vai variar nunca. Não existe a expressão a só. Eu fiquei a só com a mamãe. Não, eu fiquei a sós, tá? Então, só vai variar a palavra só. Que quando você puder usar sozinho, sozinhos, então vai ser variável. Agora, quando não puder... Agora, precisamos só de descanso. Você vai falar, precisamos somente de descanso, tá vendo? Então, quando você puder substituir o só por somente, aí ele é invariável. Queremos somente paz. Os alunos queriam só tranquilidade. Então, queriam somente tranquilidade. Tá vendo? Então, quando ele pode, então, significar, né? Sozinho, e pode significar
somente, tá? Então, quando ele significar sozinho, variável, somente, invariável. Viu? E, deixa eu ver se falta muito tempo. Não acredito. Não. Vamos lá. Aqui também é fácil. É necessário, é proibido, é bom. Bom, essas palavras concordam com o adjetivo, com o artigo que vem antes dela. Então, por exemplo, é proibido entrada de animais. Por que ficou proibido? Porque não tem artigo aqui, ó, não tem artigo antes de entrada. É proibido. Ela não concorda com a palavra entrada. Essas palavras não concordam com o substantivo, concorda com o artigo ou com o pronome, ou com o numeral que vem antes desse substantivo. Então, entrada é o substantivo, não veio acompanhado de artigo. Então, o adjetivo vai ficar invariável. Ó. É proibido, entrada. É necessário, sabedoria. É permitido, venda de mercadorias. Agora, caso adjetivos venham acompanhados de artigo, devem concordar com eles. Desculpa, é proibida, desculpa, aqui eu falei o contrário, né? Substantivo. É proibida a entrada, tá vendo? O adjetivo veio acompanhado de artigo, é proibida a entrada, porque ele está concordando com o artigo. No entanto, é proibida a entrada de animais, é necessária muita sabedoria, ou então é necessária a sabedoria, é necessário sua sabedoria. É permitida a venda de mercadorias, tá vendo? Então, quando veio acompanhado de artigo, de pronome, de artigo novamente, ou poderia ser é permitida a sua venda, tá? De qualquer forma, se vier acompanhado, modificado por alguma palavra, ela vai flexionar. Se não vier, se não vier acompanhado desse artigo ou desse pronome, sempre invariável, tá? Bom, sabia, peraí, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, gente. Eu acho que eu coloquei tirei da ordem. Só um pouquinho, onde é que está o anexo? Que doideira que eu fiz. Tá. Na palavra... tá. Ai, credo, não estou falando, eu fico tão preocupado com o tempo. Eu quero tanta coisa que não dá tempo de nada. A palavra anexo, ela concorda com o elemento que está junto dela. Por exemplo, eu vou sair. Aí eu estou indo para a rua. Aí eu falo, quer saber de uma coisa? Eu não vou sozinha, porque eu não quero entrar no supermercado. Vou chamar Felipe para ir junto comigo. Ou vou chamar a Vivian, a Natália, tá vendo? Aí eu falo bem assim, vou chamar Felipe para ir comigo. Aí eu te pergunto, quem é que está indo junto com quem? Eu é que vou com Felipe ou é Felipe que vai comigo? Eu estava indo para a rua e agora encontrei Felipe e peço para ele entrar no supermercado comigo. Eu que estou indo com ele ou ele que está indo comigo? Então, é ele que está indo comigo, porque eu já estava indo, tá vendo? Então, olha só, a palavra anexo, sem a preposição a, né? Sem a preposição em, anexo, varia de acordo com o substantivo. O arquivo anexo. Por que anexo? Porque está concordando com o arquivo. A planilha anexa, concordando com planilha. Tá vendo? Os arquivos anexos, concordando com arquivos. As planilhas anexas, concordando com planilhas. Agora, com a expressão em anexo, é invariável. No arquivo em anexo, na planilha em anexo, há vários relatórios nos arquivos em anexo, os relatórios estão nas planilhas em anexo. Tá vendo? Então, não existe concordância com a palavra em anexo. Agora, veja bem, que eu não coloquei, né?
As fotos seguem anexas aos relatórios. Tá vendo? As fotos seguem anexas, porque está concordando com fotos. Se fosse, no lugar de fotos, se fosse recibos, eu diria: os recibos seguem anexos, vendo? Aos relatórios. Aí vai concordar. Agora, se fosse em anexo, não concordaria com nada, tá? Bom, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit, concorda com quem se refere. Então, os homens vão falar sempre obrigado, as mulheres vão falar sempre obrigada. Eu vou falar, eu mesma fiz o trabalho, porque tem mulher que fala eu mesmo, mas é eu mesma falei com o diretor. Eu própria levei o embrulho. Eu estou inclusa na lista dos aprovados. Tá vendo? Assim vocês vão falar, né? E o livro estou incluso. Tá vendo? Então, obrigado, disse o rapaz. Obrigada, disse a moça. Eu mesmo fiz isso, disse o aluno. Ela mesma falou comigo. Eles próprios falaram com o diretor. Estou quite com você. Já estamos quites. Viu? Então, concorda com a pessoa que fala. Ou então, a pessoa a que se refere. Ó, ela mesma limpou a casa. Tá vendo? Elas mesmas trouxeram material. E possível ou provável. Gente, essa palavrinha possível ou provável, ela vai concordar com o artigo que veio antes dela. Se ele estiver no plural, ela também vai para o plural. Se estiver no singular, vai ficar no singular. Ó, quero 2 pães, os menos claros possíveis, porque o os está no plural. Prefiro frutas as mais maduras possíveis. Tá vendo? Porque o as está no plural. Agora, então, as possíveis. Agora, quero os 2 pães o mais claros possíveis. Tá vendo? Vou até tirar esse uso aqui para não te confundir. Quero 2 pães o mais claros possível. Tá vendo? Porque o outro está no singular, possível vai ficar também. Compre os... Deixa eu tirar esse uso aqui também para não te confundir. Compre enfeites o menos claros possível. Tá vendo? É esse o aqui que faz a concordância. O o que veio antes da palavra mais ou da palavra menos, tá? Eu vou até deixar para você ver, para você ver que não é com ele que concorda, e sim com esse que está aqui, ó, junto do mais e junto do menos. Conheci conheci lugares os mais belos possíveis. Ou conheci lugares o mais belos possível. O adjetivo vai flexionar. Ó, claros, maduras, claros, caros. Esses vão ser flexionados. O que não vai flexionar, ou vai flexionar, é a palavra possível, tá? E agora, para encerrar, que aí a gente termina aqui, tal qual, tais quais. Gente, o tal concorda sempre com a palavra anterior e o qual com a palavra posterior. Ó, minha filha é tal qual minha irmã. O tal concorda com filha, o qual com irmã. Os dois estão no singular, vai ficar no singular. Minha filha é tal, quer dizer, tal concordando com filha, quais? Minhas irmãs, porque minhas irmãs está no plural. Minhas filhas são tais, porque filhas está no plural. Quais? Minhas irmãs, porque os dois estão no plural, né? Então, plural filhas, plural irmãs, tais quais. Minhas filhas são
tais, concordando com filhas, qual concordando com irmã. Então, a gente fala aqui, ó, o tal concorda com o que vem antes, o qual concorda com o que vem depois. E aí, tem umas atividades aqui, ó, tá vendo? De vestibular, inclusive tem uma aqui do ITA. Gente, faz e a semana que vem eu dou o gabarito para vocês, a gente corrige para ver se vocês entenderam direitinho. Ó, vamos fazer, tá bom? Eu te coloquei lá no redação, lá redacão, né, no e-mail lá de vocês. Então, façam lá para a gente acabar com isso. E eu vou preparar uma folha só de atividade disso e vou colocar também no e-mail, tá bom? Mas aí eu já coloco com gabarito, que aí você vai fazer, vai ver se acertou ou se errou, porque já tem gabarito. Aí, se você errou e ficar com dúvida, aí você me pergunta, tá? Beijo para vocês. Natália, Natália não tem redação. Ninguém aqui tem redação comigo, né? Não, eu já olhei. O nome de vocês não está aqui na coisa, mas aí eu vou corrigir, se alguém quiser depois mandar para mim, tá bom? Aí tudo certinho. Felipe, Vivian, Natália, muito obrigada pela presença. Continue assistindo as aulas e tudo vai dar certo no final. Até terça que vem. Conto com a presença de vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Ó, tem 6 participantes, mas eu não vi os outros 3. Eduardo, Alice. Alice, ó, corrijo hoje. Eu estou vendo, eu vi aqui agora, eu abri o e-mail e vi, tá? Então, o Eduardo está aí também. Tá? Eu queria... Ó, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a semana que vem estaremos juntos outra vez. Beijo para vocês. Eu vou continuar na sala. Não.